Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Cá estamos nós nos preparativos de final de ano. Cada um tem o seu próprio rito familiar, nada há de errado. Claro que a gente podia sempre ter um Natal mais espiritualizado, mais voltado para as coisas do espírito, para o amor, para a integração. Muitas vezes, pelo menos até aqui na minha própria vida, tem preponderado dois aspectos materiais, o dos presentes e das comidas, mas ambos servem à alegria, ambos servem a uma homenagem aos nossos queridos. Então não vejo como maiores problemas se realmente tiver essas ênfases, não é? Mas a preparação para um renascimento, que é o Natal, e é tão típico que o renascimento venha antes de um ano novo, porque um ano novo só pode ser fruto de um renascimento. A frase de Einstein é fundamental, de que é loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então é loucura querermos um ano novo se não renascermos. Não é? Ótimo renascimento para todos nós, então. E no aspecto espiritual, as preces que a vida nos trouxe nesse momento do nosso ano, das nossas vidas, na transição planetária, nas mudanças climáticas, as vésperas de um ano eleitoral no Brasil, as vésperas de um ano novo, tudo isso nos remonta a essa faxina espiritual que as orações nos trouxeram para esse momento. Fizemos as orações por quem nós tivemos, por quem acaba de morrer, por pessoas que tivemos afeição, pelas almas sofredoras. E agora vamos pensar na questão das inimizades. Um péssimo investimento que nós fazemos é cultivar inimizades. Seja já aqui na Terra, por envenenar nossas mentes, por envenenar nossos corações. As inimizades precisam ser revistas, a nossa postura perante as inimizades precisa ser revista. E para isso é maravilhoso o convite de Jesus, que nos diz que para muito além das ofertas dos ritos religiosos está a reconciliação com os inimigos. Diz assim o Mestre: se estiveres indo para a tua religião e lembrares no caminho que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás a caminho, para que não aconteça deles te levarem à polícia, e de lá ao promotor, e de lá ao juiz, e de lá ao carcereiro, pois então terás que pagar tuas dívidas até o último centavo. Reconcilia-te já enquanto estás a caminho.
essa prática de limparmos nossos corações, nossas mentes, nossas relações, por iniciativa própria, antes de sermos cobrados, num tempo rápido. É o único momento do Evangelho em que Jesus nos recomenda pressa. Reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. Porque o tempo desfavorece, ao contrário das desculpas que damos. Deixa, com o tempo as pessoas esquecem. Não esquecem. Com o tempo as mágoas se enrijecem. Nós nos enrijecemos junto com as mágoas. É isso que Jesus diz, que se não nos reconciliemos já, antes que os nossos inimigos nos mandem aos tribunais e às cadeias. É esse enrijecimento das relações, dos corações, das nossas almas, que nós precisamos prevenir, que nós precisamos atuar neles antes que eles se aprofundem. É isso que nós queremos fazer nesse momento, em preparação para o nosso ano novo, limpando nossos corações e mentes de forma a atrair as melhores almas e nos fazer capazes de ouvir os seus sábios conselhos, as suas luzes, as suas intuições. Vamos lá? O item hoje é o item 67 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. No capítulo 28, no item 67, Kardec e os espíritos que o orientavam nos trazem a sugestão de orarmos por um inimigo morto. Entre tantos que faleceram esse ano, faleceram de Covid, de outras causas, alguns eram do campo das antipatias, dos inimigos. Muito tolo e ignorante é aquele que pensa que com o falecimento do inimigo, nossas vidas ficarão mais leves. Não é pelo corpo estar aqui em vida ou na terra e o espírito está na pátria espiritual que a nossa situação ficará melhor. Nossa situação não depende de onde está o corpo material. Nossa situação com ele, nossa harmonia, nossa vibração depende do estado mental, do padrão vibracional. E esse padrão vibracional com os inimigos é particularmente doente. Particularmente doente. A mágoa, a raiva, o ódio, às vezes atingem aquelas pessoas com as quais nós não harmonizamos. Às vezes atingem essas pessoas, mas sempre atingirão a nós mesmos. Um pensamento fantástico é aquele que diz que a vingança, a mágoa, a raiva, o ódio é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Olha que lindo. Não é precioso isso?
Atingir o outro com os nossos maus pensamentos depende da vibração do outro, da sintonia do outro, do estado mental dele. Atingir a nós mesmos não depende de nada, porque quem formula um pensamento de ódio, de mágoa, de vingança, evidentemente está sintonizado, está aberto para receber integralmente todo o peso desse veneno. Limparmos-nos, conquistarmos um ano novo, um ano mais leve, não um ano feliz e sem desafios, porque nós sabemos que em transição planetária, no ápice da transição planetária, não haverá ano sem desafios. As previsões confiáveis ouvidas nesse final de ano falam de um 2022 com muitos desafios. Mas não é o desafio que nos traz infelicidade, é o estado mental, é a atitude com a qual nós encaramos os desafios. E para essa atitude é especialmente importante nós trabalharmos as inimizades, as reconciliações, a faxina espiritual dos nossos corações. Prefácio do item 67, por um inimigo morto. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pôde ser útil ao nosso adiantamento se soubermos dela nos aproveitar. Temos dito aqui, temos estudado aqui que não existe mal no universo de Deus. Não existem vítimas. Nada é gratuito, não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se alguma situação desafiadora nos atingiu e nos atingiu através de uma pessoa que eventualmente nos quis mal, nos odiava, essa pessoa vai colher do que plantou tanto quanto nós mesmos. Não nos preocupemos com a justiça, porque ela é infalível. A justiça de Deus é infalível. Preocupemo-nos nós em aprendermos com a lição, com o remédio trazidos por esse inimigo. Porque, como numa escola, quem não aprende a lição repete, repete e repete. E nós, se não compreendermos, se não tivermos olhos de ver para as lições que os nossos inimigos nos trazem, e por isso lhes foi permitido fazer o que fizeram para nós, porque havia um sentido de passarmos o que nós passamos, então não há por que odiarmos a eles, se nós estamos colhendo o que plantamos. Precisamos nós aprender com as situações para não precisarmos de mais lições como essas. Não é? Rezemos por nós, para termos essa limpeza de alma, essa lucidez, essa coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então a caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento se soubermos dela nos aproveitar. Ela pode nos ser ainda mais proveitosa. Ela pode nos ser ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais naquilo que nos permitiu juntar a coragem e a resignação,
a caridade e o esquecimento das ofensas. Vamos lembrar, repetir essas palavras fundamentais para a nossa relação com nossos inimigos. Coragem e resignação, caridade e esquecimento das ofensas. E aqui Kardec cita o capítulo 10, item 6, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, ele nos traz a prece. Imaginemos, mobilizemos nossas mentes, nossos corações, para que essa prece seja a faxina que nós tanto precisamos. Envolvamos as nossas inimizades com as nossas melhores energias. O nosso ano, a nossa lucidez, a nossa boa vontade dependem disso. Que chegue até eles os nossos melhores sentimentos e que esses sentimentos possibilitem a eles e a nós entrarmos num novo estágio das nossas relações, um novo estágio das nossas vidas. Dizendo assim: Senhor, vos aprouve chamar antes de mim a alma desse meu inimigo. Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele disso se arrepender, agora que não tem mais as ilusões desse mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com a sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que ele me perdoe. Da mesma forma como eu esqueço aqueles que assim procederam para comigo. Nós que tanto precisamos da leveza, tanto precisamos da lucidez, da clareza, precisamos então do perdão da vida, do perdão de Deus. E precisamos do perdão nas suas duas modalidades. Na modalidade do perdão concedido àqueles que têm mágoas a nosso respeito, do perdão àqueles que nos fizeram mal, na nossa visão mais primitiva, precisando dessas duas faces, tanto do perdão daqueles que nos prejudicaram, como do perdão a nós mesmos. Nós precisamos nos perdoar, porque muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós temos boicotado muito dos mais importantes passos. Nós temos antecipado desgraças, temos fechado portas dizendo que nada disso vai dar certo, nada vai dar certo, que não há jeito, que é uma situação insolúvel. Quando nós vamos concebendo essas ideias, nós fechamos portas. Abramos as portas das nossas vidas, abramos as portas do nosso ano, tendo essa certeza de que se nós estamos vivos, se nós ocupamos um leito no hospital de Deus, uma carteira na escola do Pai, só pode ser por um motivo. Há esperança para nós. Se Deus é por nós, se a maior força, se a maior lucidez, se o maior amor do universo é por nós, quem pode ser contra nós?
senão nós mesmos. Senão nós mesmos. Que assim não seja, que nós limpemos nossos corações dos erros cometidos contra os outros e dos erros que os outros cometeram conosco. Façamos essa oração. Usemos as palavras do Ho Oponopono para limpar as nossas vidas, já que o fundador, o idealizador dessas palavras, dessa mensagem, dessa técnica de limpeza, se colocou com uma tarefa de faxineiro do mundo, de limpador. Digamos então ao universo, a todos aqueles a quem prejudicamos, mas especialmente aquele que nós prejudicamos que está agora em nossas mentes. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Sou grato porque já consigo antever o papel fundamental que você veio trazer na minha vida. Eu te amo. Eu sinto muito, eu te agradeço. Eu perdoo e peço perdão. Eu te amo. Liberte-se de toda mágoa, meu inimigo, meu amigo e eu mesmo. Elevemos com isso nossa sintonia. Atraiamos com isso a lucidez e a coragem necessárias para fazer das adversidades aparentes do ano novo lições, desafios, oportunidades de crescimento, de cura e de aprendizado que elas realmente são. Que assim seja para vocês e para mim. Uma alegria estar com vocês aqui e amanhã continuaremos a nossa faxina rumo a um ano novo. Vamos juntos? Espalhe luz, espalhe limpeza, espalhe perdão, espalhe reconciliação. Compartilhe essa live, ajudando o mundo a dissolver essa escuridão, essa podridão que hoje ameaça todos os corações. Grande final de semana para você, ótimas festas se a gente não se vir mais, mas amanhã estaremos aqui continuando a nossa faxina rumo a um ano novo. Grande abraço a todos, uma alegria estarmos juntos e até amanhã.